E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e hoje é assunto pra gente grande, é papo sério, tá? Por que eu tô falando isso? Saiu o PIB do Japão, o PIB real, o PIB nominal, tá? E o PIB anualizado deles. Eu vou trazer esses dados para você já para você ter uma ideia. Só que tudo aquilo que eu vinha falando nos vídeos anteriores se concretizou agora no PIB. Então, quando eu falava em geração de fluxo de mercadoria, bateu com aquela previsão que eu vinha falando, tá? Com a política contrária do Kishida, bateu tudo aqui, praticamente 100%. Então já dá para você sacar que eu não estava aqui falando para você, falando besteira, tá? Estava trazendo, como é que fala assim, análises de forma real, que bate muito com a realidade do Japão, tá? Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia em relação ao PIB, tá? O principal fator de crescimento do PIB, tá, foi o consumo pessoal, que inclui a recuperação no consumo de serviços, como refeições fora de casa e viagens, nada mais é que turismo. Não foi exportações, não foi vendas de produtos internos. Foi o turismo que salvou o PIB, tá? De ser um PIB negativo. Só que o crescimento que o Japão teve, sem ser anualizado, tá? Porque se a taxa anualizada deles, eles estão prevendo ainda. Isso não é uma taxa que aconteceu, tá? Foi um crescimento assim muito medíocre para um país, tá? Então, vou continuando aqui. Os números preliminares do PIB de janeiro a março, divulgados pelo gabinete do governo japonês, mostraram que a taxa de crescimento real, excluindo as flutuações, no caso o PIB nominal, tá, foi de 0,4%. Isso para um país é muito pouco. É muito medíocre esse tipo de crescimento. Sinal que a economia ela está de estagnada para afundando nesses três primeiros meses de 2023. É aquilo que eu já vinha alertando antes. Tem emprego? Tem emprego, mas não na forma abundante que estava. Tanto que o governo japonês já deu indícios disso, porque primeiro ele falou, tá, que tinha diminuído o número de vagas. Segundo, ele não deu o que ele costuma soltar, o que? O prospecto de número de candidatos por número de vagas. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre trouxe essas estatísticas que o governo japonês soltava. E dessa vez o Kishida não soltou. O governo Kishida não soltou. Sinal que está muito baixo. Então, pezinho no freio aí. Tá na hora de fazer sua troca de emprego nesse momento. Tá? É aquela velha história. Não adianta olhar, como é que se fala, análises prontas do presente. Nós temos que sempre fazer projeções para o futuro, e é aquilo que eu sempre vinha fazendo nos outros vídeos. Quem acompanha o canal, os vídeos que eu vim falando, principalmente vídeos de economia, deve se lembrar que eu sempre falava certas coisas. Tá? Mas continuando. Se isso continuar por um ano, a taxa de crescimento anual será de 1,6%. Será o primeiro crescimento positivo, né? Baseado nisso. Então já dá para você ter uma ideia aqui. Se continuar dessa forma, aí vai ser 1,6% anualizado. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com o que as outras mídias divulgam. Tá? Por que eu falo isso? Porque aqui eu estou trazendo para você detalhado, tá? Com informações e dados do governo japonês direto. Porque podem soltar aí de título: o PIB do Japão cresceu 1,6% no primeiro trimestre. Não, é uma taxa anualizada que eles estão idealizando ainda. Se continuar dessa maneira ao longo do ano. Mas o crescimento real foi de só 0,4%, que é muito pouco, é muito baixo. Tá? O consumo real, que representa a metade do PIB,
Então já dá para você ter uma ideia aqui. O consumo no Japão é o que movimentou, basicamente, a economia japonesa. Se a metade é aquilo ali. Por isso que eu sempre falei nos outros vídeos que o Kishida ele deveria ter feito como é que se fala assim, uma política para trazer investimentos para o Japão, não escoar os investimentos do Japão, não ficar dando dinheiro do Japão para os outros países. Ele tinha que ter investido aqui dentro para fazer geração de fluxo de valor, geração de fluxo de mercadorias. É isso que move o PIB japonês, porque o Japão ele cresceu tanto de uma tal forma, e primeiro, o Japão é uma ilha, ele não tem mais para onde expandir, diferentemente da China, do Brasil, que ainda tem terras que dá para ser usadas para vários tipos de segmentos. O Japão não tem isso. O Japão não tem commodities. As commodities do Japão são muito poucas, então ele tem que se virar com o que tem. Então o Japão é um país muito industrializado, ele não tem para onde crescer mais. Então basicamente o pico do crescimento do Japão já aconteceu. Agora está acontecendo o quê? É que ele depende de fora para continuar crescendo. Se lá fora está uma porcaria, aqui dentro fica a mesma coisa. Então se ele não traz investimentos para o país, incentivando as outras empresas virem para o Japão, montar empresa aqui para gerar mais empregos, se eles não derem um jeito nos impostos ou na inflação para o povo em geral, tá? Quando eu falo povo é de forma geral, ter condições de fazer compras, o Japão não cresce, porque ele depende desse fluxo interno. Você vê que metade do PIB ele depende desse fluxo interno para crescer. Então se as pessoas aqui dentro não têm dinheiro para gastar, como é que fica a manutenção do emprego das pessoas? Não tem. Então é aquela velha história, para fazer manutenção do emprego das pessoas precisa gerar a economia de alguma forma, ou com mudança no impostos para gerar fluxo, ou com menos inflação, tentar segurar a inflação de alguma maneira, ou trazendo investimentos de fora, no caso, para fazer geração de novos empregos. Quanto menos pessoas desempregadas, mais vai gerar dinheiro no mercado. E nisso, o governo japonês ele ganha como um todo. Só que todas as políticas que o governo Kishida está fazendo são todas contrárias a essa que eu estou falando. E todos esses dados que eu estou trazendo sobre consumo pessoal, que eles falam, bate. Tá? Que é a geração de riqueza, a geração de valor para o país. Mas continuando. O consumo pessoal, que representa mais da metade do PIB, aumentou 0,6% em relação aos 3 meses anteriores. Então você vê que houve um aumento no consumo, e nisso gerou o quê? Mais riquezas para o país em forma de impostos. Com a inflação alta, o governo arrecadou mais. Só que houve esse crescimento por causa do turismo. Os estrangeiros estão vindo aqui e estão consumindo. Olha só o tamanho do cambalacho que o governo Kishida está querendo fazer. Saiu uma matéria, não tem muito tempo, que eles querem fazer o quê? Pegar todo essa mercadoria que os estrangeiros compram aqui em lojas duty free, ou lojas consideradas duty free, e jogar como se fosse exportações. Mudar a classificação disso para exportações. Porque eles colocam na ideia assim, o estrangeiro veio aqui, ele comprou aqui, ele está indo embora com aquela mercadoria. Então isso é uma exportação. Não, isso está errado, isso é consumo interno. Porque não está sendo levado para fora para ser vendido lá fora. Ele está sendo vendido aqui dentro. Só que o governo Kishida está querendo fazer isso. Então isso significa o quê? Que ele vai inflar de forma errônea os números da exportação do governo do Japão. Então já dá para você o quê? Sacar o quê? Que ele vai camuflar o número de exportações usando essa tática. Então, dependendo das exportações, pode estar uma porcaria, como está acontecendo agora, que eu vou trazer esses dados para você. Só que se ele jogar esses números que os turistas estão usando aqui no Japão como exportação,
Já dá para você sacar que eles vão falar: as exportações cresceram pra caramba, mas de forma errada, jogando esses dados. Então eles vão mostrar para os outros países, para os outros investidores, que o Japão está crescendo nas exportações, o que na realidade não está. Então você vê o cambalacho que ele está querendo fazer? Mas, continuando. Tal deveu-se à recuperação do consumo de serviços como viagens, refeições fora de casa, com o abrandamento do impacto do coronavírus e o aumento nas vendas dos automóveis. Então já dá para você sacar aqui que aquilo que eu vinha falando nos outros vídeos, melhorar o fluxo de mercadoria aqui dentro, geração de valor em relação a mercadorias, bateu 100% em cima de tudo aquilo que eu vim falando. Então já dá para você sacar que, por mais que seja um canal pequeno, ou seja, um Zé Ninguém da vida, a análise que eu fiz estava totalmente certa, 100% certa, o tempo todo. Tá? É aquela velha história. Não é porque eu sou um anônimo que eu não tenho inteligência. Tá? As pessoas só dão valor no que aquela pessoa tem nome, então o que ela fala tem credibilidade. Não, dependendo, até uma pessoa que trabalha do seu lado aí na fábrica, dependendo do que ela fala ali, pode ter muito mais valor do que uma pessoa da mídia falando. Tá? Então não subestima a inteligência das pessoas, não. Tá? Muito pelo contrário, costuma dar valor, só que, claro, faça análise para ver se a pessoa não está falando besteira ali, baseada em que ela está falando aquilo, de que forma ela está falando aquilo. O investimento de capital corporativo aumentou 0,9% devido a fortes investimentos em automóveis. Então já dá para você. O que ele está falando aqui? Parte industrial. Então você vê que a única parte que cresceu nesses 3 primeiros meses foi a parte, basicamente, automobilística. Autopeças, montadores, etc. Que mexe com ferro, mexe com o alumínio, bate com aquela outra matéria que eu tinha trago tempos atrás, do índice de bens corporativos. Bateu em cima. Tá? Então já dá para você sacar o quê? Que a única parte industrial que ainda está forte no Japão é a parte automobilística. Porque ele não citou mais nenhuma outra fonte aqui, tá, de crescimento. Então você vê que setor de comida, no caso, fábricas de bentôs, os famosos bentoyás, etc., você vê que não está tão bem assim das pernas. Tá? Então toma cuidado na hora de você trocar o seu serviço. Já estou te dando várias dicas aqui fazendo análise. O investimento em habitação privada também aumentou 0,2% pelo segundo trimestre consecutivo. Mas pela análise de índice de bens corporativos, a parte de madeira houve uma queda. Então você vê que o investimento em habitação privada foi muito pouco. 0,2%. Praticamente é quase nada se você levar numa escala de um país. Tá? Os números são muito baixos. Olha, mas as exportações, presta bem atenção nesses dados, diminuíram 4,2%. Então você vê que o Japão cresceu 0,4%, tá? Só que ele diminuiu as exportações em 4,2%. Então você vê que aquele 0,4% de crescimento do Japão foi o que é? Nada. Em comparação ao número de exportações que o Japão vendeu. E o número de exportações significa o quê? Manutenção do emprego das pessoas aqui. Quanto mais exportações o Japão tiver, mais as pessoas farão horas extras e mais as pessoas terão vagas de emprego. Então, quanto mais cair as exportações do Japão, mais o desemprego vai aumentar, menos vagas de serviço vão ter e menos horas trabalhadas. É aquilo. Se a gente analisar aqui, o consumo pessoal gerou metade do PIB, a outra metade é essa parte, importação e exportação. Então já deu para você sacar que se uma metade conseguiu segurar, a outra metade degringolou. E essa outra metade é a que faz geração da manutenção do emprego das pessoas. Então já deu para você sacar que a parte no Japão não tá legal. Por isso que eu falo, toma cuidado com o seu dinheiro, invista o seu dinheiro na medida que você puder.
tá? Olhe suas finanças. Ah, japonês, não estou conseguindo, não está sobrando nada. Faça uma planilha de gastos muito bem detalhada. Só que nesse ponto você não pode ter preguiça, porque você vai ter que jogar nessa planilha todos os seus gastos. Simples assim. Desperdício é um gasto, tá? Toma cuidado. Desperdício de energia, desperdício de comida, jogar comida fora, ficar no ambiente, deixar a luz acesa da cozinha se você não está lá, é um desperdício. Soma isso ao longo do tempo de grão em grão que a galinha enche o papo. Tem pessoas que têm mania aqui. Ah, eu vou sair ali por 5 minutos, deixa o computador ligado. São 5 minutos que o computador está puxando energia sem necessidade, porque ele está parado ali. A mesma coisa, tem gente que deixa a televisão falando e vai para outro cômodo. A televisão está comendo energia. Então, se você somar essa energia que está comendo aqui, é desperdício. Tá? Então, tem certos detalhes que, dependendo, não dá para ser jogado na planilha de gastos. Só que você pode tomar certas atitudes para evitar esses desperdícios. Tá? É igual comida. Se você jogar a comida fora, depois você vai ter que comprar aquela comida, né, para você comer, para você repor. Então, se você não jogou comida fora, você consumiu, você não teve perda. Você deixou de comprar comida também em outro momento. Então tem que se tomar cuidado com certas atitudes também na vida das pessoas que elas não tomam cuidado. Tá? Mas continuando aqui. As exportações diminuíram 4,2%. Isso porque, embora a demanda de turistas estrangeiros registrados como exportação nas estatísticas tenha aumentado significativamente, é aquilo que eu falei. Está vendo a camuflagem do Kishida? Então, dependendo, esses números de exportações são muito piores. Porque ele está usando os turistas estrangeiros aqui no Japão para camuflar esses números. Tá? Tem aumentado significativamente o número de turistas. As exportações para a China, Europa e Estados Unidos diminuíram devido ao impacto da desaceleração das economias estrangeiras. Por isso que eu falo que hoje seria um papo de gente grande. Tá? Hoje é um papo que não é, como é que se fala assim, brincadeira. Já para você ter uma ideia de como a coisa está, de como a coisa pode ser que vai caminhar. Vamos ao PIB nominal aqui. Para quem não sabe, é mais ou menos o seguinte. O PIB nominal, diferentemente do PIB normal, trimestral, ele é o seguinte. O nominal ele pega tudo. Tá? Toda a flutuação de preço de bens que tem no Japão, ele pega. Então, basicamente, o quê? O PIB nominal ele vai mensurar a inflação. Se você quiser trazer a inflação, entre aspas, para um PIB em forma de números, seria o PIB nominal. Tá? Porque ele vai pegar toda a escala do país, diferentemente daquele PIB real, que eu acabei de trazer, que é de 0,4%, que eles descontam uma série de coisas ali. Então você vê que o do Japão ficou 0,4%. Tá? Só vou olhar aqui só para conferir, para não falar besteira para você. Tá? É 0,4%. O PIB nominal, basicamente, que seria a inflação no Japão, tá? Cresceu 7,1%. Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa não está bem. O PIB deste ano acabou sendo de mais de 7,1%, quando convertido para uma taxa anualizada em termos nominais, que leva em conta as flutuações de preços. Nada mais é que inflação. Tá? A medida de preços de importação de recursos e alimentos aumentaram. Os preços variam de acordo com as commodities que foram repassadas os preços para as pessoas em vários produtos no Japão. Então já dá para você sacar que a inflação de forma nominal no Japão subiu 7,1%. Claro que não é só isso. O governo japonês com certeza deu uma camuflada nesses números. Tá. Por que eu falo isso? Só de energia subiu mais de 25%. Como é que o PIB nominal dele só bate 7,1%? Então ele vem descontando e fazendo médias ali, para dar aquela camuflada meio que sem vergonha. Tá?
Além disso, o PIB do ano passado, do ano fiscal de 2022, tá, aumentou 1,2% em termos reais, em comparação ao ano anterior, marcando o segundo ano consecutivo de crescimento positivo. Então já dá para você sacar aqui, se em 2022, tá, eles falaram que cresceu 1,2%, que eu duvido também, tá, mas eu falo assim porque, de acordo com os números que o governo japonês solta, já dá para você sacar que eles estão prevendo um crescimento um pouco maior, que é 1,6%. Só que isso foi só o primeiro trimestre, com 0,4%. Tá? Que eles estão prevendo que as empresas vão continuar dando aumentos atrás de aumentos para as pessoas. Eles estão sonhando com isso. Só que a grande maioria das pessoas, dependendo, não vai ter aumentos. E se tiver aumentos, muito poucos, que, como é que você fala, não vai cobrir esse arrombo que está tendo agora. E aí como é que fica? Então aqui na matéria continua falando do PIB dos outros países, tá? No caso dos Estados Unidos. O PIB americano, né, teve uma taxa anualizada de 1,1% em relação aos 3 meses anteriores. Então você vê que a economia dos Estados Unidos ainda vai crescer menos que a japonesa, em uma taxa anualizada. Tá? Você vê que o Japão está em 1,6, os Estados Unidos 1,1. A zona do euro, tá? A taxa de crescimento do PIB de janeiro a março em 20 países da zona do euro, incluindo a Alemanha e França, foi de 0,3% em uma base analisada. Então você vê que os outros países também estão com a corda no pescoço. O Japão está com 0,4%, os outros países, numa média, 0,3%. Então já dá para você sacar que as exportações iriam cair. Fato. Tá? Embora tenha melhorado um pouco em relação ao trimestre anterior, quando foi de menos 0,2%. Por país, a Alemanha foi a maior economia da zona do euro, que manteve-se estável em 0%, enquanto a França permaneceu em um nível de menos 0,2%. Por outro lado, o PIB da China, no mesmo período, aumentou numa taxa anual de 9,1%. Olha a diferença. Tá? Isso porque teve aquela política lá do Covid-0, que eles fecharam tudo, aqueles, como é que fala assim, aqueles bloqueios horrendos que eles faziam lá, né, aquelas quarentenas horrendas. Então você vê que muita gente não podia trabalhar, já não havia geração de fluxo de mercadorias. Ainda assim, eles cresceram 9,1%, comparado com os 3 meses anteriores, de acordo com a estimativa do gabinete. Então você vê que o crescimento de 1,6 para 9,1 é um espaço desse tamanho. E aí? Se você levar em conta o número de exportações da China, se você levar em base, tá? Só em relação ao AliExpress, Shopee, Alibaba, os caras já ganham uma fortuna só em cima disso aí. Tá? Porque se você acompanhar os grupos de Facebook da vida, como é que se fala assim, grande parte das ofertas que eles mostram ali é geralmente AliExpress, Shein, Shopee. Então já dá para você sacar que a China movimenta um número de produtos muito grande, uma gama muito grande de produtos. Tá? Pode ser de, como é que se fala assim, de qualidade questionável? Sim, eu falo isso porque eu comprei uma fonte USB que não durou 6 meses. E aí? Tá? Comprei no AliExpress, então por isso que eu falo. Pode ser de uma qualidade questionável? Independente. Houve a venda, eu consumi, então eles ganharam. Houve a exportação da China e eu fiz a importação aqui no Japão. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que existe essa geração de fluxo de valor. O que o Japão não está fazendo. Porque o Kishida ele se empenhou numa política tão grande de ser assim, eu sou o menino bonito do mundo, nós queremos mudar o mundo, o Japão vai mudar o mundo agora. Ele está com um ego desse tamanho tão inflado, que ele está falando que de ele e o G7 fazer um framework. Quando ele falou a palavra framework,
Eu falei, cacete. Para quem não sabe, basicamente, framework é o seguinte, tá? Framework é um conjunto de regras, de boas práticas, tá? Basicamente, entre aspas, que tem que ser seguido por todos daquela empresa ou daquela instituição ou daquelas pessoas que seguem aquela doutrina, aquela religião ou aquela linha de estudo. Como, por exemplo, quem trabalha com governança, de alguma maneira, quando eu falo governança, pode ser governança financeira, governança de TI, tecnologia da informação, no caso computação e etc. Eles conhecem os frameworks, que são boas práticas. Então, se você fizer tal coisa assim, tal coisa assim, tal coisa assim, a sua chance de errar ou de dar algum problema é muito menor. Então, existem esses frameworks de governança. E o Kishida, ele está com um ego tão grande que eles querem fazer um framework desse tipo para todos os países. Faz sentido um negócio desse? Em vez do cara se concentrar no Japão, em trazer riqueza para o Japão, não. Você vê que ele já vai dar 3,5 milhões de dólares, não é de ienes, é de dólares, tá? Para o Sudão. Ele vai dar para o Sudão. Como se o Japão tivesse algum problema com o Sudão. O problema do Sudão, da guerra civil do Sudão, é do Sudão. Não tem nada a ver com o povo japonês que está gastando dinheiro com impostos aqui. Ai, japonês, mas você não tem empatia. Não, não é questão de empatia. Isso aí aqui que é? É descobrir um santo para cobrir o outro. Só que descobrindo esse santo que está aqui, são pessoas do sangue dele. São pessoas que estão aqui na terra dele. É diferentemente de umas pessoas estranhas para ele. Que ele nem nunca viu, nem sabe quem que é. Que está pouco se lascando para ele. Ou para o povo japonês. Porque eles estão numa perrenga danada. E aí? Tá? Então já dá para você sacar que existem vários problemas financeiros que o Japão está procurando para ele sem necessidade. O Kishida está procurando problema financeiro para ele sem necessidade. Só que aí o que acontece? Começa a dar problema financeiro para o Japão. O Japão, ele vem a público e fala: ah, eu peço a sua compreensão. Compreensão é o cacete. Porque ele está escoando dinheiro que poderia ser usado aqui. Tá? Você vai ver depois de setembro, quando acabar, se o governo japonês não estender essa ajuda, a parte de energia que ele está fazendo, o caos que isso vai virar. Você vai ver a situação financeira de muita gente degringolando mais do que já está. Ai, japonês, mas a ajuda que o governo está dando basicamente é uma média de 2.800 ienes. Só que se você jogar esses 2.800 ienes, para quem está com a corda no pescoço, é muito dinheiro. Isso já salva, dependendo da situação, um saco de arroz de 10 quilos. Eu falo isso porque eu saio para pesquisar, fazer preços, para poder ter uns melhores preços aqui em casa. Tem locais, claro, que o arroz não é daquela primeira qualidade, mas se você pagaria 2.300, 2.400, não é um koshirikari, mas você vai conseguir se manter alimentado. Você vai conseguir comer. Porque tem gente passando necessidade que não tem o que comer aqui no Japão. Uma vez eu recebi uma pergunta: ah, japonês, eu duvido que tem gente que morre de fome no Japão. Trouxe uma matéria de duas mulheres que morreram de fome em Osaka. Quando a polícia entrou no apartamento delas, que encontrou as duas mulheres mortas, não tinha isso aqui de comida dentro da casa da mulher. Eles abriram a geladeira da mulher, a geladeira fez assim, porque não tinha nada, só tinha vento dentro. Por quê? Morreram de inanição, morreram de fome. Por que elas não pediram ajuda? Porque tem aquele velho paradigma japonês. Ah, eu não quero atrapalhar as pessoas. Então, como é que se diz assim? Eu não peço ajuda porque eu tenho orgulho. Principalmente que essa idosa, quando morreu nessa matéria, já há um certo tempo atrás, já é uma pessoa de muito mais idade, então já tem com aquela mentalidade muito mais antiga de honra também. Determinado assim, não quero passar vergonha. Então, paga o preço que tem que pagar. Você viu que o preço que ela pagou levou ao falecimento dela. E eu tenho essa matéria gravada aqui no canal. Então, tem que se tomar cuidado com certas coisas sim. Por isso que eu falo para as pessoas: toma cuidado com o dinheiro. Em vez de ficar esbanjando dinheiro nessa altura do campeonato, nesse momento, invista esse dinheiro. Por quê?
Você pode ter um momento de felicidade agora. Ah, enchi o bucho, comi uma coisa gostosa, estou feliz agora. Mas e lá na frente? Quando você tiver com mais idade, quando você estiver precisando de aposentar e você não tem um tostão aplicado, porque você gastou tudo o quê? Em sanduíche, McDonald's, cafezinho de 7-Eleven, etc. Então são coisas que tem que se tomar cuidado, porque o Japão não está com cara que vai melhorar, muito pelo contrário. Se as exportações estão caindo e aquele número camuflado, como eu trouxe para você aqui, de 4,2%, aquilo ali, dependendo se a China não melhorar, vai piorar. E quando começar a piorar, dá aquele efeito dominó no mercado de trabalho no Japão, e aí? Mas é uma pena, o canal é pequeno, abrange poucas pessoas e muita gente fala que eu falo besteira, mas você vê que todas as colocações que eu venho colocando ao longo dos tempos se concretizou nessa, do fluxo de geração de valor, do fluxo de mercadorias, que foi gerado por causa do turismo, porque não foi por causa das pessoas aqui dentro, entre aspas, tá? Foram os turistas. Quem acompanha os números do turismo aqui no Japão, no número de turista, viu que praticamente os números do turismo no Japão chegaram a 64%, o que era na época pré-pandêmica. Então o turismo no Japão está crescendo a passos largos, e é isso que está sustentando o Japão agora, não é a parte manufatureira. Por isso que eu falo para as pessoas, tomem cuidado com o emprego agora não é hora de brincar. Enquanto não houver uma melhora dos países lá fora, a manutenção do emprego das pessoas aqui dentro está a perigo. Porque quanto mais degringolar lá fora, mais vai degringolar aqui dentro. A não ser que você mude de emprego e vai trabalhar num setor baseado no turismo. No setor de hotel, no setor de restaurante, ou bentoyás que fazem comida para restaurantes que, no caso assim, manipulação de alimentos que fornecem para restaurantes. Da mesma forma, quem trabalha com oshibori, quem não sabe o que é oshibori, aqueles paninhos quentes para restaurante, né? Ou trabalha numa fábrica de detergente que consiga fazer vendas para restaurantes e hotéis, porque esses locais estão usando muito, porque está tendo muito fluxo de pessoas. Então tem uma série de produtos que estão bons, mas tem uma série de produtos que não está legal. As pessoas precisam colocar a mão na consciência, ainda eles não entenderam muita coisa, tá? Então se você quer fazer seu dinheiro render daqui para frente, tome cuidado com desperdícios, evite desperdícios de alguma forma, tá? Faça uma planilha de gastos para fazer seu dinheiro render. Não procure evitar endividamentos, porque esse ano está inconstante. Tá? Não está tendo uma certa constância. E eu trouxe para você aqui números, tá? De como foi o PIB do primeiro semestre. E baseado nisso aqui, já dá para você ter uma ideia aqui como é que vai ser o segundo, com outras informações que eu trouxe para você já, em relação a bens corporativos, etc. E você vê que o governo japonês sempre vem batendo na mesma tecla. E ele não fala da parte manufatureira. Você vê que nessa parte ele só falou da parte dos automóveis. Os outros setores da economia ele não falou. Sinal que tá uma bosta, desculpa o termo, tá? Então só toma cuidado, tá? Por isso que eu falei que hoje ia ser conversa pra gente grande, tá? Então espero que essas informações te esclareçam e te ajudem de alguma forma, porque você vê que tudo que eu falei aqui não foi besteira e se concretizou tudo nesse PIB, tá? Como eu já falei, eu faço análise de dados, eu faço análise de informações, não sou mãe de nada, não sou vidente. Eu pego as informações que o mercado solta, eu analiso para você, para te mostrar o que vale a pena e o que não vale a pena, tá? E você vê que todas as análises que eu venho mostrando, tá aí, tá? Então toma cuidado só daqui para frente e procure investir. Se não quiser investir, procure pelo menos começar a cortar gastos, evite desperdícios, tá? A partir da hora que você começar a cortar certos desperdícios, você verá que seu dinheiro vai crescer na sua mão. Escreve o que eu estou falando. Começa a olhar bem os desperdícios de uma forma mais carinhosa e eliminar eles, que você verá que seu dinheiro vai prosperar ainda mais na sua mão e no seu bolso, tá? Eu espero que essas informações te ajudem de alguma maneira
a se segurar nos próximos trimestres. E que assim que sair o próximo PIB, tá? Você pode ter certeza que eu vou trazer isso para você aqui. Tá? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!